丸めるフライヤー火つけるライター吸い込んだ煙でさらに重くなるうつろな二重まぶた A tarde cai, a noite vem com calma. Tranquilizar e trazer paz à alma. Pra relaxar, estressa a rotina. Vou perdendo versos feitos em minha neblina. Na brisa leve, louca, consciente. Ideias novas fluindo na mente. Nessa viagem elas vou concretizar. Pra amanhã não ter esse par, nem perdê-las no sobrado ar. O carro o Built to Destroy de hoje é um carro que faz jus ao quadro, o Chevette Prata que vocês pediram tanto. Eu vou contar para vocês brevemente como que ele entrou nessa história e como que ele acabou sendo o drift car não desejado. Com o vermelho vai ter um vídeo especial dele, então eu não posso falar muito da história. Na verdade, esse Built to Destroy é o meio da história, né? Ele conta a história a partir do meio, mas quando lançar o episódio do vermelho, vocês vão assistir, tudo vai se encaixar. Quando eu tinha 16 anos, eu ganhei o Chevette vermelho do meu pai e naquela época eu tinha vontade de fazer drift, eu já corria, já estava vendo vídeo disso e pesquisando há muito tempo disso e eu não sabia como fazer, porque assim como muita gente que manda mensagem, aqui em São José dos Pinhais ninguém fazia drift, né? Não existia carro aqui de drift, não tinha equipe de drift. E eu comecei sem ter muito norte, sem ter um norte para ir. Então eu conheci o pessoal da Power Over, o Lúcio e o Wilson, que eu acredito que são os maiores responsáveis para a Interestadual ter chegado onde ela chegou hoje, porque eles que me levaram para os primeiros rolês de drift, isso em 2010, 2011, eles me aceitaram para eu ir acompanhando com eles. Na época eu queria aprender mais, eu queria descobrir um pouco mais desse mundo e eu falei para eles que eu fazia vídeo. Mas eu não fazia vídeo, mas eu achava injusto eu ir com eles acompanhar sem ter nada para oferecer, né? Então foi quando eu conheci a equipe da Power Over. E a partir daí, o Chevette vermelho entrou na história, eu ganhei esse carro e acabou que em 2010, 2011 mais ou menos, foi quando eu comecei a comprar as peças. E eu cheguei a fechar um motor pro meu carro, mas eu acabei sendo muito teimoso e as coisas desandaram. Muito. E pelo fato das coisas terem desandado muito, eu fiquei na situação que eu já estava com o vermelho, já tinha uns 2 anos, ou 3, e eu tinha uma Courier na época, uma Courier 1.6. Só que eu estava já no momento que eu estava ansioso, eu estava triste, porque o carro não ficava pronto, por muito disso culpa minha de escolhas erradas, até que surgiu a brilhante ideia na cabeça, putz, eu preciso fazer drift. Não sei como, mas eu preciso fazer drift. O vermelho estava naquele estágio, vou montar um full race car, porém não era fácil pôr ele para andar de volta. Então eu não tinha muito caminho. Vendi minha Courier e eu tinha fechado um Chevette hatch azul AP Turbo já que estava no socarrão. E quando eu fui buscar esse carro, estava tudo combinado. Eu fui buscar esse carro, eu vendi a Courier na quinta, na segunda. E na sexta eu fui buscar esse carro. Quando eu cheguei na loja, o cara falou, não, já foi vendido esse carro antes de ontem. E na época acho que eu acertei por 12 mil e eu vendeu o carro disse que vendeu por 17. E aí aconteceu que eu fiquei na situação que eu mas cara, eu acabei de falar com você antes de sair da empresa para vir buscar o carro, eu tô a pé e tal. Aí ele, não, meu pai vendeu esse carro e ontem, que era de uma loja e aconteceu que eu fiquei a pé, né? Eu precisava de um carro. E eu queria um outro Chevette hatch, não tinha, porque a minha mentalidade sempre foi o seguinte, eu quero andar com o chassi que eu ando na pista, o mesmo chassi que eu ando na rua, assim, mesmo que tenha diferença, era o mesmo carro, então eu já estava habituado com aquilo, né? Então acontece que eu vi esse carro no LX, não pensei muito, eu pedi o aval do meu trabalho e eu simplesmente montei no carro com meu cunhado e fui buscar esse carro em Criciúma. Mais de 500 quilômetros daqui, foi uma viagem longa, só que quando eu cheguei lá e vi o carro pessoalmente, foi tipo, nossa, a paixão à primeira vista, assim, porque o carro estava há 25 anos guardado num galpão, o antigo dono dele faleceu, esse carro ficou pro filho e o filho não usava, então esse carro ficou 25 anos guardado, né, e usou, a partir daí ficou mais 4 anos com o dono da concessionária que ele estava, até que o cara resolveu pôr para venda. Coincidentemente, ele colocou esse carro para venda 3 dias antes de eu ir buscar. Então, acho que quando as coisas vão para acontecer, elas acontecem da melhor forma possível, sabe? Tipo, foi acho que o melhor carro que eu poderia ter pego, porque na volta, eu não quis voltar simplesmente para Curitiba. Eu voltei pela Serra do Rio do Rastro, então
em vez de eu fazer 500 km na volta, eu fiz mais de 1000 com esse carro. Então eu pude curtir muito com ele, uma viagem muito bacana, que me traz muitas boas memórias. E foi isso. Então o carro ele era segundo dono, eu comprei esse carro. Na verdade, o hatch quadrado é um dos modelos mais raros do Chevette, então foi um achado muito grande. Pelo preço que eu paguei, foi, nossa, um negócio da China praticamente. E acontece que com os amigos que eu tenho, esse carro aqui, no começo eu botei umas rodinhas, as Work Equipe, né? Rebaixei ele. E aí acontece que você tá andando com um carro desse, é sinal de luz toda hora, o pessoal passa acelerando, mas com 1.6 original álcool não dá pra fazer muita coisa, né? Mas eu lembro de já ter começado a treinar na rua, na chuva. Aí eu soldei o diferencial dele e acho que a partir do momento que eu soldei o diferencial, estava decretado que esse carro ia transformar o que ele não deveria ter se transformado. Ou deveria, eu não sei. Quando eu soldei o diferencial desse carro, eu comecei a treinar muito na chuva do motor original, bastante mesmo. Até que chegou o ponto em que eu não conseguia andar mais, porque já estava faltando potência. E o nosso querido amigo Marcos Augusto, o Marcola, igual o diabinho no meu ombro, falou: Piá, eu tenho um kit turbo de Chevette, por que a gente não monta? E aí eu comecei a me coçar, né? Foi 2, 3 noites sem dormir direito, pensando, cara, eu podia montar esse carro turbo mesmo. Até que eu falei: Marcola, vamos montar esse carro turbo? Vamos tirar o motor agora. E no dia que eu montei esse carro turbo, o pessoal, o Jean e o Gui de Santa Catarina montaram para ajudar. Subiram lá de Santa Catarina para ajudar a montar o carro. Então a gente turbinou esse carro em 2 dias, 2 ou 3 dias se eu não me engano. E a partir daí foi quando eu comecei a fazer jus ao nome Built to Destroy. E eu tinha um carro de rua que nunca deveria ter ido para a pista, mas ele foi, e eu coloquei esse carro para fazer drift com o que eu tinha na mão. O carro era muito fraco, tinha 0,5 de pressão, 0,6 eu acho, no cabeçote motor álcool, mesmo taxado. E a primeira vez que eu andei na pista com ele em registro foi em 2013, final de 2013. Foi quando a primeira vez que eu coloquei um carro meu dentro de uma pista. Minha primeira experiência com um carro numa pista. E a partir disso, nessa primeira ida para registro eu já quebrei o motor, né? As coisas... na primeira ida eu acabei me empolgando, em vez de eu ter dado 3, 4 voltas e parar, eu cheguei a dar 20 voltas sem parar e o motor quebrou. Ele esquentou, o motor Chevette não aguenta muito, fundiu tudo e defurou um pistão. Depois disso eu voltei com esse carro, né? E montei forjado. Montei pistão forjado, motor retificado, né? Para nossa sorte, quando eu abri o motor dele, para ver medida,
já era vira 0,25, quem mexe com Chevette sabe que é difícil achar virabrequim de Chevette com medida baixa. E eu montei esse carro turbo, aí quando quebrou, sorte que foi só pistão, consegui usar o vira na mesma medida, só foi por o virabrequim. E foi quando eu montei o carro turbo forjado, foi quando eu comecei a ter um carro com mais potência, foi quando eu vi o que era um carro com 1,5 kg, 2 kg de pressão de turbina. E aí eu fui de novo, a minha primeira vez assim, oficialmente, em que consegui patrocinadores, foi em Itu. Né, uma pista que eu sempre sonhei em andar, pois eu lembro de ter acompanhado a Power Over em meados de 2012, no Brasileiro, que teve ainda quando a SPL organizava. E eu fui para Itu e eu fiquei apaixonado pelo clima daquela pista. Felizmente consegui com o prata, mas eu fui assim, igual eu falei, a gente conversa hoje, né? A gente voltar lá no tempo e pensar o que a gente fazia, a gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas a gente estava lá e estava fazendo o que tinha e o que podia com o que tinha na mão. Então o prata foi para Itu sem suspensão, o carro era carburador, não tinha intercooler, o carro não tinha nada, nem freio de mão. O que tinha era um motor turbo, uma embreagem de cerâmica, um diferencial soldado e um banco concha, só. Então, hoje, se eu fosse parar para pensar, é uma coisa que quando a gente acaba crescendo e vendo mais coisa, eu não faria de novo. Mas eu não me arrependo de ter feito, porque foi muito importante, e isso é até um recado para todo mundo que quer montar um carro aí. Faça o que você pode com o que você tem na mão. Não tem desculpa para não andar. Foi a partir daí que esse carro começou a suprir a minha necessidade de fazer drift e chegar cada vez mais perto do meu sonho, que era fazer drift, né? Mas hoje, vendo num panorama assim de fora, eu vejo que não foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porém foi a que era preciso ser feita na época. Então, esse carro me fez conhecer muita gente, me fez chegar em muitos lugares, me abriu muitas portas, né? O fato de eu estar presente com esse carro já há 3, 4 anos atrás nos eventos e mostrando que não tinha desculpa para não fazer drift, a gente fazia com um carro sem nada, só tinha um arzinho para dentro. E basicamente foi isso, né? Então, mas a partir desse momento, eu tinha aquela mentalidade, não, eu quero, quando eu ser mais moleque, né? Não, eu quero ter um carro turbo, fuçadão, eu vou andar com um carro fuçadão, banco concha todo dia. E acontece que eu usava o carro todo dia para trabalhar, e chega uma hora que você não aguenta mais, você precisa de um carro normal. E aí eu fiquei naquele meio termo, aquele limbo, que é um carro que não é de corrida e não é de rua. E ele fica igual um pato, ele nada, anda e voa, e não faz nenhum dos três direito. Então, quando eu ia sair com a minha namorada dava problema, quando eu queria ir para a pista ele não aguentava mais que 3 voltas, sem ferver, sem esquentar. Decidi ir rodando para os eventos, tinha essa ideia louca, desci para Joinville, pro Hot Lap, quebrou ponta, arrebentou, a roda caiu da pista, foi um arregaço, sabe, geral assim. Então, tipo, as histórias que esse carro carrega são muito importantes para formação da Inter como Clio que ela é hoje, sabe. Então, esse carro foi um ponto crucial, porque se eu fosse esperar o vermelho ter ficado pronto, talvez vocês estariam vendo o começo da Interestadual, os vídeos sendo lançados agora, e não há 3 anos atrás. Então, esse carro aqui
teve muitas fases. A primeira mecânica foi Chevette original, depois Chevette forjado. Aí me surgiu a brilhante ideia de montar. Ah, detalhe, quando eu voltei de Itu, como estava muito quente lá, era a bronzina falsificada do metal leve, pipocou as bronzinas, tive que trocar a bronzina desse carro. E aí aconteceu que esse carro, ele andou efetivamente por muito pouco tempo, né? Ele andou muito pouco tempo, porque na maioria dos momentos ele estava quebrado, pelo motivo de que ele não foi feito para ir para a pista, e eu colocava ele na pista mesmo assim. Então, depois que eu voltei de Itu, enfim, com as indas e vindas, me veio a ideia de montar injetado com cabeçote de Monza, e eu montei. É uma adaptação que eles chamam de misto quente, e eu fiz nesse Chevette. Cabeçote de Monza, já era pistão forjado, obviamente, e acontece que tive que vender essa mecânica. Depois dessa mecânica, eu montei um AP 2.0 aspirado e, como já era de se esperar, o AP 2.0 aspirado com cárter com retorno, o que ia acontecer? Ele ia ser montado turbo. E foi o que aconteceu. Montei ele turbo e depois que foi montado o turbo no AP 2.0, andei em Balneário Camboriú. Primeira vez que eu consegui andar com um carro meu injetado 100% no evento, que eu consegui dar 30, 35 voltas sem quebrar o carro. Então, para mim, isso, repare quantos anos depois que eu fui conseguir andar com um carro meu numa pista sem dar problema. Foi mais de 3 anos depois. Então, consegui andar, fui com a minha equipe, foi muito bacana para mim. Foi muito importante. O bode tá aí na frente acelerando de Subaru. Isso aí fica pro final do vídeo, filha da puta cortou. E bom, quando eu consegui andar a primeira vez sem ter problemas com o meu carro, por incrível que pareça, foi 3, 4 anos depois, em Balneário Camboriú. Tive a companhia do Marcola, do Tenente, a gente foi lá, conseguiu andar junto. Então foi muito importante para mim, porque foi o momento em que eu consegui me concentrar em dirigir e não em consertar problema. Então, infelizmente a gente deu um totó um no outro lá, o Tenente rodou na minha frente, eu não consegui parar porque a pista tem VHT e a gente pegou um momento da pista da reta que ainda tinha VHT, só que como tinha chovido virou um sabão e na hora de fazer a transição eu não consegui parar. Mas enfim, isso acontece. A partir do momento que você colocou uma roda do teu carro para dentro da pista, se eles baterem ou quebrarem, isso faz parte, não tem como evitar. Obviamente tem como se prevenir, mas evitar é impossível. E o bode chegou, cara. Fucking bode. Bode, dá um abraço pra você aparecer no vídeo, cara. Quero um abraço do bode, cara. Filma esse abraço aqui, cara. Um abraço caloroso. Você é top, cara. E aí, bode, você também é top, cara. Amigos chegando no set de filmagem. Fuck yeah. Eu acho que mais do que esse carro trouxe de realização pessoal, foi muito importante pra mim o que ele trouxe de amizade, de momentos bons que eu pude ter. Porque a desculpa de de fazer drift é só uma desculpa, porque na verdade o importante mesmo, como o Marcola já disse no build dele, é a união que a gente tem, a galera tá junto, é dividir esse sonho e se ajudar para todo mundo realizar ele. E então eu sou muito grato, né, muito mesmo aos amigos que eu tenho, as pessoas que ajudam, que fizeram a Interestadual ser o que ela é hoje. Né? Começou comigo, com o Gêmeo, com o Tucano, há 5 anos atrás, sem ter o que fazer, a gente achava coisa para fazer no vermelho, tipo pintar interior, desmontar essas coisas, né, de molecada, e saber que hoje a gente é uma equipe de drift que tem bastante carros, que tem uma união muito grande, então fica até difícil eu citar nomes de amigos, porque são muitas pessoas envolvidas. Eu não vou dizer projeto, porque não é mais um projeto, isso já é uma realidade, já é uma coisa que está acontecendo, então são muitas pessoas envolvidas, fica difícil citar nome, mas eu acredito que tem algumas pessoas em especial que estão desde o começo, que eu acho muito importante citar os nomes, que são Lúcio da Power Over, o Wilson da Power Over, o GM, o Tucano, né, e o Marcola. Em especial, o Marcola, que desde o primeiro dia que eu resolvi mexer nesse carro, o cara estava aqui, e no último dia que eu mexi nesse carro, ele também estava aqui. Então, eu sou muito grato pela ajuda que ele deu. Ele nunca esperou nada em troca, ele nunca esperou nada da Inter que a gente fosse, mas ele simplesmente fez porque ele achou que era necessário ele fazer. Então o Marcola acho que o ponto crucial da Interestadual, é um cara que tinha um conhecimento muito grande, né, que chegou para ajudar a gente mesmo, e recentemente ele fez o build dele. Para mim, poder ter visto o carro do Marcola ficar pronto
foi mais do que um sonho dele realizado, foi um sonho meu realizado. A gente poder ter visto o olhar dele, a felicidade que ele sentiu ao entrar a primeira vez na pista. Eu acho que o drift é isso, é a gente se ajudar, se unir e fazer o possível para a gente estar na pista sem dar desculpa, né? Fazer o nosso melhor para estar lá. Então o Marcola é um cara que é o ponto-chave, assim, ele é especial na Interestadual, em desenvolvimento da Interestadual como equipe. E todos os outros, né, o Wilson e o Lúcio, que me deram a oportunidade quando eu estava lá molequinho, igual a molecada hoje me pergunta, de eu poder acompanhar eles, para mim foi especial, muito especial, pude acompanhar por anos eles, né? O Alan da Turbo X, que desde o primeiro dia que ele entrou para a Inter como patrocinador e como amigo, todos os esforços que ele deu para ajudar a gente, né? Então, eu só tenho a agradecer e dizer para você que se você tem um sonho, se você acredita nisso, eu posso te dizer com certeza que vale a pena. Eu sou resultado de muitas noites sem dormir, de muita pesquisa de Chevette 1LX, de muita pesquisa de peça, e não tem sensação melhor do que você dormir no travesseiro depois de um dia de drift e saber e pensar, pô, eu consegui, né, realmente eu fiz aquilo, e isso cada vez motiva você mais ainda. Esse Build to Destroy, ele simboliza o aposento do Chevette Prata. A partir de hoje esse carro não volta mais para as pistas, é uma promessa minha, ele não merece esse fim de pistas porque o outro está aqui para isso. Então esse carro vai só guardar as boas memórias que ele trouxe, porque eu quero lembrar dele toda vez que eu olhar para a garagem, da amizade, da parceria, da união, e saber que isso aqui é dano material, que isso aqui a gente arruma. O importante é bater o carro, sair e eu dar um abraço no tenente, saber que aquilo lá é um sonho que a gente tem, e bater o carro é só um detalhe, um mero detalhe que a gente consegue consertar. E eu acho que isso aí é o que faz o drift ser tão incrível. É o que faz eu poder ir na pista, bater no carro do amigo meu, a gente sair, se abraçar, eu tirar o capô e eu voltar para a pista e continuar andando. Então, quando me perguntam o que é o drift, é difícil até dar o que é interestadual, o que é o drift. Eu acho que é difícil até dar uma explicação, uma descrição assim, porque é muita coisa envolvida, né? Interestadual e o drift para mim significam tudo, significa união, significa parceria, diversidade, respeitar a opinião do outro, né? Saber lidar com as diferenças, e apesar de todo mundo pensar do jeito diferente, agir de uma maneira diferente, enfim, cada um tem a sua vida, a gente trabalha junto em prol de um objetivo só, e acho que isso que é o importante, isso que é o que faz a gente ter cada vez mais vontade de continuar fazendo o que a gente faz. Então, obrigado. Até a próxima. Certo com você, tudo fica zen, nada nem ninguém tira minha paz. Eu sei, Zé Povinho tem pra falar de alguém, mas faz como eu, que nem digo mais. Eu sempre tô correndo atrás. 遅くも止まってないタイマーホッテン乾けず早死にのライターモスグリーンキングサイズのクイーンベースのケツにキスネタの確認私は返しラリーそこしか見ない視界食らってしたい吸ってカナダ飛ばさえない場面まあいつもここに入れりゃハイじゃねえ過ぎるハイタイム求めまたハイ海中灰皿の空き缶囲んで始まる後方にねスローな今日も人騒動あるたび数兆も溜める煙と鬱憤吐けもう朝4時半10分前深刻な顔深呼吸書くんじゃねえよただのジョークろくでなしバトン回るぐるり自分に向かいまた燃えてくる日家と逆方向足も千鳥気味また今日スモーキンウィー燃やせ白いの溜め込み黒いの吐き出せこれが俺の答え別に心配ない Keep high life, keep high life. Eu tô buscando a palavra certa, na neva branca traço minhas metas. Com humildade a união que espanta, fina flor do Brasil com a de Saidama. Eu não rezo solos de verdade, a natureza firmando a amizade. Não perca a hora